Aproveitando esse assunto que eu levantei, uma coisa interessante aí que a gente pode conversar é justamente sobre esse excesso de esoterismo, coisas obscuras, né? Em algum sentido, ela se torna algo obscuro, né? Quando você começa a lidar com isso como algo proibido, misterioso no sentido mórbido, né? Do mistério, não no sentido da maravilha de que as coisas podem ser. E pensando nisso, é claro que a gente deve buscar nos livros e com aquelas pessoas que a gente confia as informações. Só que a gente é muito conectado hoje em dia, né? E essa questão de ser conectado, a gente acaba buscando informações também na internet. E quando a gente busca informações relacionadas ao autoconhecimento e espiritualidade na internet, quando é filosofia, muitas vezes cai no ceticismo ou no materialismo. Agora, quando é sobre esoterismo, às vezes pode até ser mais perigoso ainda, né? Mais perigoso que o materialismo, olha só. Porque existem procedimentos, no sentido até de coisas práticas, se fazem exercícios como pranayama, que é um exercício de respiração, se diz que pode despertar coisas na pessoa que vão gerar nela defeitos que ela ainda não seria o momento de ela lidar com isso, né? Isso é mais específico. Tem exercícios de pranayama. Pranayama é um exercício de respiração, especificamente do yoga e do tantra, que quando a pessoa faz isso e se fizer certo, né, se tiver o azar de fazer certo, isso pode despertar nela a Kundalini antes do tempo, né? E despertar a Kundalini sem antes purificar o coração, a, é sabido que é a fórmula para o desastre, né? Porque juntamente com os potenciais positivos também vai despertar tudo que a pessoa ainda não limpou, né? Não depurou no seu coração. Então, só para citar um exemplo, né? Outras coisas por exemplo, eu falei outro dia sobre isso aqui, shifting, né? Que muitos jovens estão fazendo essas experiências de sonho lúcido, só que muitas vezes é uma coisa que eles não têm a menor ideia do que está acontecendo, né? É mais um passatempo. Eu até comentei, talvez seja nesse sentido, possa ser bom no caso de eles estão despertando algo que não seria é fora do padrão, né? Fora do que a gente faz no nosso dia a dia, às vezes pode ser bom. A gente procurar coisas, mesmo que não entendendo direito o que está fazendo, mas saindo daquele padrão automático e condicionado do dia a dia, né? Mas ao mesmo tempo é, é curioso, porque como uma fuga da realidade. Eu não sei até quanto o pessoal está levando isso a sério, né? Algumas pessoas que eu vi fazendo essa questão de shifting é mais por um curto período, já enjoam e já vão para outra, né? Só que se a pessoa começa a se dedicar a isso dia após dia, de forma insistente, também pode causar uma desconexão, né, com as coisas que ela que seriam normal ela vivenciar, que são relacionadas a quando ela está acordada, né? Lidar com as suas próprias dificuldades, desde quando sai da cama de manhã, na convivência, saber tratar bem as pessoas, saber não se irritar com qualquer coisa, desenvolver a habilidade de enxergar o que há de bom em todas as situações. Claro que a pessoa não estar fazendo esse tipo de experiência onírica não garante que ela faça isso no seu dia a dia, né? Como realmente não fazem, né? Mas pelo menos no seu dia a dia, quando a gente vive de uma forma que não é uma forma equilibrada, natural, isso vai o próprio a própria força das coisas, né? O karma, o universo começa a nos bater, né? Nos tentar trazer a gente de volta para o caminho correto. Quando a gente trata mal alguém, essa pessoa vai revidar muitas vezes, isso nos causa uma dor instantânea, faz a gente pensar. Se a gente, por exemplo, não sai de casa, fica só dentro de casa, ou dentro do quarto, né? O que vai acontecer? Começar a gerar uma angústia, uma ansiedade, e isso é dor. Essa dor que gera
Vai fazer com que a gente pense em fazer coisas diferentes dessas que faz normalmente. Só que quando se foca muito nessa questão de projeção, sonho lúcido e shifting, não sei até qual o nível de introspecção ou de esquizofrenia a pessoa pode chegar, né? Então, por isso que talvez a filosofia seja o melhor approach, realmente, principalmente para quem está iniciando a querer saber mais sobre o que pessoas que tinham uma visão de mundo além do estritamente normal, que igualzinho ao que todo mundo vê. Quem se perguntava o que tem por trás das coisas, começava através da filosofia. Claro, tiveram civilizações em que nem cabia a filosofia, né? No sentido exotérico da palavra, né? Eram civilizações muito que tudo era muito interno para eles, né? Tudo era muito profundo. Egito, por exemplo, né? Ou a própria Índia antiga, né? A Índia Ária, a época em que toda essa tradição que chegou até nós hoje foi passada, né? De mestres a discípulos, dos Vedas e tudo mais, Purana, as yoga. Só que ao mesmo tempo, ter medo, o medo não é uma coisa boa. Eu acho que o medo não vai ajudar, o medo paralisa. A pessoa pode ter o medo, então, mas que seja um medo para ficar atento, mas que essa atenção não se transforme em uma paralisia. Porque nós temos que buscar, a gente tem que ser buscador, né? Disso se trata a nossa vida, buscar, conhecer, saber e experimentar, porque senão não vale a pena viver, se não for para entender novas situações, entender nossa essência, sentir algo dentro de nós que seja verdadeiro, não apenas nos relacionar com o mundo de uma forma superficial, que não nos gera plenitude, aí não vale a pena, né? Então, a ideia é que nós possamos dar uma olhada, assim, no que cada uma das pessoas que vale a pena, que agregaram algo no mundo, procurar entender por que eles falaram aquilo, né? Qual era a intenção deles, o que eles viram que os outros não viram, porque é preciso coragem para dizer a verdade. Às vezes a pessoa até tem muita coisa para agregar, mas não tem a coragem de se expor, prefere ficar no anonimato. Só que isso é triste, porque existem coisas no mundo que só você vai poder agregar. Ninguém mais, além de você, tem essa verdade. Quando você se encolhe, você não compartilha isso no mundo, essa verdade que só você tinha não vai ser desvelada, descoberta. Todos os outros ficarão carentes dessa verdade que só você poderia agregar. Então, que você não tenha nada para agregar, todos têm. Só que sem antes haver uma reflexão e uma profundidade, a gente vai estar apenas dando opinião. E isso não é essa essência que cada um tem para oferecer. A essência ela está lá dentro. Ela tem que ser trazida para fora. E aí está a importância desses processos filosóficos e até espirituais, porque essa essência, ela é a nossa essência imortal. Esse é o núcleo do nosso próprio ser. Ninguém aprende nada que seja valioso em apenas uma vida. Essa coisa que só você tem para agregar no mundo, você já vem construindo ela há muito tempo. E você precisa lembrar. Para lembrar, é preciso estudar, é preciso meditar. A meditação é muito importante, porque quando a gente acorda com o celular na mão, depois vai para a TV, depois vai trabalhar, e quando vai trabalhar, não tem aquele sentido de procurar tirar de cada situação um aprendizado, mas apenas ver isso como um mal necessário. Isso ocasiona uma vida sem uma vida exterior, né? Você não tem vida interior, você não reflete o que você tem dentro, você não extrai o que você tem dentro. Aliás, a própria educação vem do termo edutire, que é tirar de dentro. E para tirar de dentro é preciso gerar esses momentos de reflexão, de silêncio, de meditação, momentos importantes. É claro que quando você é jovem é difícil, né? Apesar que tem muitos jovens que já entendem isso, mas é difícil, porque é muito hormônio, muita adrenalina, não só isso, mas também ainda se é uma esponja que quer absorver tudo do mundo externo.
Mas chega um momento em que já se tem bastante material para juntar esse material de tudo que sugou como uma esponja, né? Juntamente com o material e reminiscências que a gente traz de essa e várias outras vidas, e aí começar a construir algo novo, um degrau a mais nessa nossa evolução infinita. Então, é preciso ter momentos, até do divino ócio, né? Momentos de ócio, no qual não se faz nada, não se está produzindo nada, trabalhando, ou estudando, ou fazendo qualquer outra coisa, apenas deixando o fluxo da vida fluir. Esses momentos são importantes também. Momento de tomar um café, de apenas escutar o vento passando, os pássaros cantando. Isso meio que nos desencaixota. Às vezes a gente se sente como se fosse encaixotado, né? Estava lendo antes a Voz do Silêncio, e ali diz que a ignorância é como um vaso fechado, no qual a alma é um pássaro, que está ali dentro, sem poder sair, sem ar, sem poder cantar. Às vezes a gente gera essa caixa fechada, sem saber, e aí se sente encaixotado, e não sabe direito por quê. É porque nossa alma está sufocada, não está tendo o espaço necessário para cantar, para esse pássaro cantar. E não deixe que as prioridades do dia te tirem essa mentalidade, essa lembrança de que você precisa abrir essa caixa, deixar esse pássaro cantar. Que é muito fácil esquecer. É como passar para o próximo vídeo agora, sem tomar nenhuma ação concreta em relação a isso, e você já esqueceu. E aí já era. Ou pelo menos ajude a sorte a te trazer de volta para outro vídeo como esse. Então, curta aí, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. E se você quer se aprofundar ainda mais em temas de o que as grandes civilizações, tradições, sábios de toda a história que já desvendaram isso e muito mais sobre o mundo, sobre o universo, sobre o ser humano, também ajude a sorte a te ajudar. Entre lá no canal do YouTube Sociedade Teosófica do Brasil, se inscreva lá também, porque tem todos os dias às 19h30 tem aulas muito mais aprofundadas e que podem ajudar bastante nessa caminhada, tá bom? Então agora eu vou tomar meu cafezinho aqui, nos vemos na próxima.